Olá, eu sou Lucas Neto, cristão, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando a escatologia e hoje nós vamos estudar a segunda etapa dos últimos acontecimentos, a Igreja Cristã. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Nesta apresentação, aí nós temos as etapas cronológicas dos últimos acontecimentos. No nosso último encontro, nós falamos sobre a crucificação do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje, como já mencionei, sobre a era da igreja, o atual momento em que a humanidade está a viver. Jesus Cristo inicia o seu ministério a partir do seu batismo nas águas, no Rio Jordão, realizado esse batismo por João Batista, passando então o Senhor Jesus pela tentação no deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares: o ministério do Senhor, o ensino nas sinagogas da palavra do Senhor, a pregação do evangelho do reino e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. Assim, se inicia, então, o histórico espiritual e institucional da Igreja do Senhor Jesus, que estava a se formar a partir do início do seu ministério. Foi na cidade de Nazaré, então, que em um sábado, numa sinagoga, o Senhor Jesus anunciou, então, a sua missão de salvação da humanidade. E sob a unção do Espírito Santo, ele falou que veio a esse mundo para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Logo em seguida, após essa pregação, essa anunciação na sinagoga, ele escolhe os 12 apóstolos. E aí se principia a formatação da igreja primitiva, onde o Senhor Jesus convocou 12 homens, outorgando a eles a sua autoridade para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino de Deus, ensinar sobre a salvação em cada cidade e em cada casa, sem querer receber nada em troca, nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício a não ser o seu próprio alimento. Jesus, semelhantemente à convocação dos 12, em seguida ele convoca 70 discípulos e, divididos em dois, envia-os a cidades e lugares também para curar enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação, sem querer receber absolutamente nada de bens, a não ser o seu próprio alimento. Jesus advertiu aos 70 que o trabalho era muito grande, mas poucos obreiros estavam à disposição ou dispostos a realizar esse trabalho, e que eles encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Jesus, ele cumpre integralmente a sua missão ao dar a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados. Ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus, instruindo então os discípulos que fossem para Jerusalém, pois lá eles receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho de Cristo em todo o mundo, de geração a geração.
Ora, ainda nesse sentido, no dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos em oração, foram eles cheios do Espírito Santo, conforme profetizaram o Senhor Jesus, e receberam poder e pregaram o Evangelho de Cristo a todos os seus patrícios e estrangeiros que ali estavam. E por conta desta manifestação, em um só dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, marcando assim este evento, o começo da Igreja do Senhor Jesus como organismo espiritual e, por que não dizer, institucional. Então, muitos eruditos, estudiosos da palavra, acreditam que o dia de Pentecostes foi o marco inicial da igreja com a sua missão. E que missão era essa da igreja? A missão da igreja do Senhor Jesus, o que nós conhecemos como a grande comissão, foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus à sua igreja para ir em todo o mundo e anunciar as boas novas, ou seja, evangelizar toda a humanidade de geração a geração, indo então ao encontro das pessoas, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando então as doutrinas cristãs. Esta é a missão prioritária da igreja. Uma leitura de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a missão da igreja. Pregar o reino de Deus. Ensinar sobre a palavra do Senhor. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a grande comissão. Nós vamos... a Bíblia, ela registra em Antioquia uma igreja missionária. Foi na cidade de Antioquia que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como um organismo eclesiástico em Jerusalém. Porém, a consolidação da igreja como instituição realmente se deu em Antioquia. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 11, vamos ler do versículo 19 ao 26, que diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falava também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé de Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão,
em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esta igreja de Antioquia era uma igreja que tinha características muito desejáveis para uma igreja como organização institucional e espiritual. A doutrina e o caráter espiritual da igreja do primeiro século foi formatada pelos pensamentos e ações do Senhor Jesus e dos apóstolos, que deram grande desenvolvimento e crescimento à igreja, com estas características. Primeiro, a igreja de Antioquia era uma igreja com o governo teocrático de Cristo. Isso quer dizer que Jesus é o único que governa esta igreja. É a cabeça do corpo da igreja, devendo então ter a primazia em todas as ações da instituição, pois foi Cristo que morreu na cruz para salvar a sua igreja e toda a humanidade. O governo da igreja, ela é única e exclusiva do Senhor Jesus, que orienta o pastor escolhido, o anjo da igreja, para que todos se sintam parte de um todo e de um só corpo que nós conhecemos como corpo de Cristo. Portanto, a igreja de Antioquia era uma igreja teocrática. Segunda característica, a igreja de Antioquia estava fundamentada na palavra de Deus. Ou seja, era uma igreja que se transformava e que vivia em plena comunhão com Deus, por meio da adoração, do jejum, da oração e, muito especialmente, sem desviar o foco no aprendizado da doutrina. Isto é, no aprendizado e na prática da santa e gloriosa palavra de Deus. Então, Antioquia tinha uma comunidade que tinha um desejo ardente de aprender a palavra e de viver em comunhão com Deus. Terceira característica desta igreja, era uma igreja de consciência e responsabilidade social. As obras sociais numa igreja são importantes, porém, devem carregar em seu bojo a ideia de crescimento espiritual e econômico das pessoas, a partir de ações bem organizadas, até mesmo com organizações governamentais ou não, que trabalham o lado social. A igreja primitiva, ela tinha esta consciência e esta responsabilidade social de cuidar dos mais pobres. Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que a igreja, que não havia na igreja nenhum necessitado, porque todos tinham em comum os bens que necessitavam, repartiam entre si. E aí se caracteriza essa responsabilidade social da igreja, cuidar dos mais pobres. Como quarta e última característica, nós temos uma igreja com um espírito evangelístico. O espírito missionário deve ser totalmente absorvido pela igreja, para, segundo as suas possibilidades e oportunidades, levar o evangelho de Cristo sem qualquer acepção das pessoas para salvar vidas. Portanto, numa recapitulação, as características da igreja de Antioquia, que é desejável para a igreja de hoje, eram uma igreja teocrática, governada por Jesus, e não por pessoas. Uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja com consciência e responsabilidade social, cuidar dos mais necessitados. E uma igreja com um espírito evangelístico, ou seja, de pregar a palavra em todo o mundo, sem acepção de pessoas. Concluindo então o nosso encontro de hoje. A igreja primitiva, ela se notabilizou pela sua capacidade de se expandir no mundo, conhecido da época pela evangelização. E esta intensa atividade evangelística trouxe a palavra de Deus até nós, nos dias de hoje. E como cristãos, nós devemos, então,
continuar esta obra de evangelização com o mesmo perfil da Igreja dos Apóstolos. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da terceira etapa, ou terceiro acontecimento dos últimos dias, que é o arrebatamento da igreja. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se Deus permitir.